Pois bem, hoje nosso programa nós vamos falar aqui sobre o tema desigrejados. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a origem e de onde vem essa palavra, como ela se tornou difundida nos dias atuais. Pois bem, no ano de 2010, houve uma publicação de um pastor presbiteriano chamado Dr. Augusto Nicodemos. Em 2010, esse pastor fez uma publicação sobre a história do protestantismo brasileiro. E aí, nessa publicação, foi mencionado esta palavra desigrejado. Porque em 2010, o IBGE fez um censo falando sobre os evangélicos nominais. Por isso a palavra, esse movimento desigrejados, também é conhecido como evangélicos nominais. Porque o IBGE foi fazer uma pesquisa, um censo, e foi constatado que há um crescente número de pessoas que se dizem evangélicos, mas não frequentam mais igrejas evangélicas. Ou seja, elas não participam mais daquele pleito, daquela membresia, mas mesmo sem estar participante, sem estar atuante dentro dos cultos evangélicos, eles mesmos se consideram cristãos. Ou seja, antigamente a gente ouvia muito falar daquela questão do católico não praticante. Quando você chegava para uma pessoa e falava assim, olha, que religião você pertence? E a pessoa falava assim, eu sou católico, mas não sou católico praticante. Ou seja, era aquele católico que se considera católico, mas não participa da missa, não participa lá das reuniões, das liturgias católicas. Pois bem, isso até 2010 a gente ouvia essas expressões, essas opiniões, essas declarações de pessoas que eram consideradas católicas. Pois bem, hoje nós vemos com muita frequência pessoas que se dizem evangélicas, mas evangélicas não praticantes. São aquelas pessoas que se consideram evangélicas, mas não frequentam igrejas evangélicas. Pois bem, mediante esse censo do IBGE, que em 2010 foram comprovados cerca de 4 milhões de pessoas que se consideravam desigrejados ou evangélicos nominais, de pessoas que não frequentavam igrejas, de que não participavam mais daquela reunião cristã, mas mesmo assim se consideram evangélicos. Então, a partir de 2010, houve essa publicação de um pastor chamado Augusto Nicodemos, falando a respeito desse movimento desigrejado. Daí então veio a palavra desigrejados, que significa pessoas que não estão congregando em igreja, mas que se consideram evangélicos. Queria falar um pouco sobre isso, dentro da questão da origem, que isso vai muito mais além desse censo que foi publicado em 2010 pelo IBGE. Isso já vem de algo característico ao longo da história. Que todos nós sabemos que dentro da questão histórica da igreja sempre houve essa questão de divergências doutrinárias, de conflitos em questão de interpretação da Bíblia. A gente vê essa questão lá no próprio Novo Testamento, onde alguns cristãos achavam que deveriam manter as práticas judaicas e outros que achavam que não deveriam manter. Uns achavam que deveriam circuncidar, outros achavam que não deveriam circuncidar. Então, a gente vê a ascensão da igreja no meio do povo gentil, a gerar esse conflito de uma igreja que nasce
no berço do judaísmo, e agora essa igreja se difunde por toda a terra através da pregação, principalmente, primeiramente através do apóstolo Paulo. Então você vê ali, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, você vê nitidamente ali, em algumas partes, algumas divergências doutrinárias. E muitas vezes, ao longo da história, quando essas divergências doutrinárias, elas não são acordadas, ou seja, não se chega a um denominador comum em relação a um acordo, né, e muitas vezes em questões litúrgicas, de usos e costumes, e em outras de questões teológicas, a gente vê muitas vezes havendo uma difusão aí, você vê uma separação de muitos movimentos, e você vê isso nitidamente ali na questão da própria reforma protestante, onde Lutero, ele não está de acordo com as tradições da Igreja Católica, ele coloca ali o seu parecer, ele coloca ali a sua posição, e o que acontece? Você vê ali uma reforma, a reforma protestante. E essa reforma protestante, o que acontece? Ela divide ali a Igreja Católica. E essa Igreja Católica, dividida, ela difusa, dá origem a um outro movimento, que é o protestantismo. Né? Logicamente, o protestantismo, ele é muito fortalecido através dessas divergências. E aí, por sua vez, surgem outros movimentos, né, que é o calvinismo, e ali dentro da história também surge a igreja anglicana, porque há uma divergência também da questão da igreja católica com o rei da Inglaterra em relação ao seu divórcio. Então o que acontece? Ali também surge um novo movimento, que é a igreja anglicana. E depois no ano aproximadamente 1054 depois de Cristo, surge uma outra separação dentro da própria Igreja Católica, quando dentro do próprio seio papal há divergências em relação às pregações, a postura papal em relação à sociedade. Então a Igreja Católica, ela se divide ali na Igreja Evangélica Ortodoxa, que passa a ter a sua sede ali em Istambul, né, que era a antiga Constantinopla e depois se tornou Istambul, e a outra Igreja Católica passa a ter a sua sede em Roma, na Itália. Então aí você vê mais uma divisão por causa de divergências. Então hoje o que acontece é mais ou menos parecido com isso, só que de uma maneira muito mais perigosa, porque muitas vezes pessoas por estarem decepcionadas com uma liderança, às vezes por escândalos, às vezes por pregações, principalmente nessa questão do evangelho da prosperidade, onde você vê muitos líderes prometendo às pessoas coisas, que as pessoas vão ficar ricas, que as pessoas vão ter posses, que as pessoas vão ter isso, vão ter aquilo, e muitas pessoas não alcançam esse sonho, né? Essas promessas, e aí as pessoas ficam frustradas, ficam decepcionadas, e aí então elas largam as igrejas. E acontece também que às vezes, por algumas decepções, tem pessoas que vai e muda para uma denominação diferente, ou até cria uma denominação diferente. Você pode observar um fenômeno que vem acontecendo, de uma denominação, uma pessoa não fica satisfeita e vai lá e abre aquela denominação, e aí então daquela denominação cresce e surgem pessoas ali que não ficam satisfeitas com aquela denominação, vai lá e abre uma outra denominação. Então nós estamos vendo um fenômeno acontecendo de maneira muito progressiva, de maneira muito exacerbada, uma explosão de surgimento de novas denominações. E isso explica essa questão
de surgir novas denominações, mas também explica muito esse movimento que vem crescendo, que em 2010 foram constatados cerca de 4 milhões de pessoas que se consideram evangélicos, mas não vão à igreja, e que hoje esse número aumentou para cerca de 12 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia aí da quantidade de pessoas que vem aumentando nesse movimento. E nos Estados Unidos, hoje, são aproximadamente 20 milhões que aderem a esse movimento chamado movimento dos desigrejados. Então, conforme eu falei, né, que muitas vezes por divergências de pensamentos vão surgindo novas denominações, e nesse interim tem aí as pessoas que, por decepção, por tristeza e por estarem frustradas, elas, de tanto migrarem de uma denominação para outra, elas vão começando a se desanimar. E então elas começam a não ir à igreja nenhuma. Elas se consideram evangélicas, mas preferem a não frequentar igrejas nenhuma. Isso é triste, porque é consequência de heresias que são pregadas, é consequência de abusos emocionais, é consequência de escândalo, de manipulações, de manobras, é consequência de ganância, de desfocar a pregação do evangelho, a visão da igreja como ser igreja. Então tudo isso geram dissensões, e essas dissensões vão gerando essa nova onda que hoje vem crescendo, não só aqui no Brasil, mas como também no mundo inteiro. E nós vamos falar aqui sobre 3 tipos de desigrejados. E quem sabe, um desses pode ser você. Não sei. Nós vamos falar aqui sobre 3 tipos de desigrejados. O primeiro tipo é o semi-desigrejado. O que é o semi-desigrejado? O semi-desigrejado é aquela pessoa que só vai à igreja quando ele tem vontade. E você vê nitidamente algumas pessoas que elas não se consideram desigrejadas, mas elas estão dentro desse perfil, porque às vezes você vê uma pessoa a cada 2 meses numa igreja, ou às vezes a cada 3 meses, porque aquela pessoa, ela só vai na igreja quando ela... hoje eu vou na igreja, mas você fica às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem ver aquela pessoa, ou seja, ela vai uma vez ou outra, ou ela vai casualmente, quando dá na telha, ou ela sente alguma vontade, ela vai, mas ela não tem aquele compromisso, né? Lógico que isso aqui foge às pessoas que têm uma responsabilidade, às vezes por um trabalho, ou por questões profissionais, ou até mesmo aquela pessoa que por questões de saúde. Estou tirando essas partes. É aquela pessoa que realmente ela pode ir, mas ela vai uma vez a cada 2 meses. Então esse aí é considerado o semi-desigrejado. E tem também um outro tipo, que são os feridos e os magoados. Esse é o segundo tipo de desigrejados. São aquelas pessoas que, de alguma forma, elas se entristeceram porque passaram decepções. Muitas vezes, dentro de uma questão do evangelho, a gente sabe, né, que nós vivemos num ambiente onde tem lobo, onde tem joio, onde tem falsos crentes, onde tem falsos líderes. Então, de alguma forma, essa pessoa, ela viveu alguma experiência de decepção, ela viveu alguma experiência que a entristeceu, e aí essa pessoa ficou tão ferida, tão magoada, que ela não quer mais saber de ir à igreja, mas ela na concepção dela ou dele, ela se considera ainda um cristão. E tem aquele terceira pessoa,
que são os que abandonam uma instituição de vez. Esse é o mais perigoso, porque esse tipo está frequentemente nas redes sociais. Elas estão o tempo todo tentando denigrir a imagem da instituição, da igreja, do evangelho. E a gente vê até líderes famosos de denominações que hoje tem blogs, sites, com um grande número de seguidores, pregando contra a igreja, pregando contra a palavra de Deus e colocando a palavra de Deus em xeque, colocando o evangelho de Jesus em xeque e pregando falsas heresias, e a cada dia vai crescendo de forma assustadora o número desses seguidores e de pessoas que aderem a esse movimento que é chamado evangélicos nominais ou desigrejados. Pois bem, nós vamos agora compartilhar aqui em rápidas palavras qual é o segredo para você não cair nesse laço que é o movimento dos desigrejados. Primeiro, não caia no que nós chamamos de vitimismo. O que é o vitimismo? São aquelas pessoas que sofreram injustiças, são aquelas pessoas que passaram por decepções, perseguições e se deixaram levar por isso. E então deixaram crescer no coração delas mágoa, tristeza, e passaram a não mais ir à igreja e não mais a ser coparticipante do movimento mais forte e mais proeminente, que é fazer parte da igreja, do corpo do Senhor Jesus Cristo. Primeira palavra que eu gostaria de ler para você, que caiu nessa questão do vitimismo, ela é uma palavra muito importante ao seu coração, que está aqui na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 9 ao versículo de número 18, diz a palavra de Deus: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aqui no versículo de número 14, Paulo diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. No versículo 18 diz assim: o Senhor me livrará de toda obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja para todo sempre. Amém. Veja que no versículo 6 do capítulo 4, Paulo diz assim: olha, porque estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. No versículo 8, Paulo diz assim: desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa aqui é a última carta que Paulo escreve no seu ministério. E Paulo estava numa prisão quando ele escreve essa carta. E aqui Paulo desabafa falando de que algumas pessoas o desampararam, de que ele se sentia sozinho e de que algumas pessoas o causou muitos males, como a Bíblia fala aqui no versículo 14, citando o Alexandre o latoeiro. Então veja que Paulo, sendo um homem de Deus, ele atravessou dificuldades com pessoas que se diziam cristãs. Ele se sentiu abandonado. Mas aqui a Bíblia diz, no versículo 7, ele diz: combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo não terminou a sua jornada cristã, não desistiu do seu ministério por causa de decepções que aconteceram no meio da igreja ou no decorrer da sua caminhada cristã. Em Romanos capítulo 16, também gostaria de ler para você essa palavra, né? Você que cai nessa questão aí do vitimismo. É muito importante a gente deixar uma palavra de Deus ao seu coração, porque aqui é evangelho no topo, é palavra de Deus, não é blá 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 e conversinha fiada, não. Nós lemos o texto para você analisar o que a palavra de Deus diz. Romanos 16, 17 diz assim a palavra de Deus: e rogo os irmãos que noteis o que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Então aqui, irmãos, Paulo recomenda aos cristãos de Romanos que quando você é decepcionado, quando você é ferido, magoado, a Bíblia diz que você tem que desviar desses que promovem o mal, mas não se desviar do Senhor ou se desviar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante você saber diferenciar isso. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19. A palavra de Deus diz assim, olha, porque as obras da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria e inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e por aí vai. Observa que no final do versículo de número 21 diz assim, olha, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então aqui, irmãos, analise bem que na Bíblia há registros de situações de conflitos envolvendo ministério, envolvendo igreja, envolvendo personagens. Um exemplo muito claro que está na Bíblia Sagrada, que isso aqui é um exemplo muito notório, é que a Bíblia fala que lá no livro de Atos dos Apóstolos, precisamente lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 36, diz a Bíblia que Paulo, ele, ao ir ao campo missionário com Barnabé, ao propor em ir ao campo missionário na sua segunda viagem, a Bíblia diz que Barnabé propôs a levar um homem chamado João Marcos. Mas a Bíblia diz que Paulo foi em desacordo, porque Paulo, ele achou que aquele que havia desistido de o acompanhar da primeira vez não seria digno de o acompanhar nessa viagem. Mas a Bíblia diz que Barnabé não concordou com Paulo. Está lá em Atos 15, né? Se a gente tiver um tempinho aqui, a gente pode até ler para você analisar aqui que a Bíblia fala sobre isso. Aqui em Atos capítulo 15, vamos dizer aqui o versículo 38, né? Diz assim, ó, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não o acompanhou naquela obra. E a tal contenda houve entre eles e se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E no versículo 40 fala que Paulo partiu com Silas. Observa, houve aqui uma separação. Mas observa que essa dissensão que houve não foi motivo para Paulo desistir da sua missão e nem Barnabé. Uma coisa muito clara e evidente, que lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, que nós até lemos aqui, acabamos lendo aqui no texto, foi lido nessa última carta que Paulo escreve, ele faz menção de Marcos. Veja aqui, ó,
2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz, ó. Só Lucas está comigo, toma contigo Marco, traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Ou seja, aquele a quem Paulo havia falado assim, olha, não quero que ele vá comigo, porque ele nos abandonou na primeira missão. Agora Paulo escreve uma carta dizendo que Marcos é útil. Significa o quê? Que aqueles conflitos não foram razões para uma discórdia tão preeminente que houve desistência do ministério e coisas desse tipo. E a Bíblia fala também que houve uma divergência muito forte entre Paulo e Pedro, porque Pedro, ele estava lá na Antioquia da Síria, né? E lá na Antioquia, uma missão, uma pregação, um ministério de Paulo para os gentios. E a Bíblia diz que Pedro estava lá, e quando Pedro estava com os gentios, lá em Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 11, Pedro se sentava com os gentios e comia com os gentios. Mas na cultura judaica, não era bom e não parecia legal, não parecia, digamos assim, ético, judeus se sentarem com gentios para comer. Isso não, aqueles judeus tradicionais, eles não aprovavam isso. Então ali em Jerusalém havia muitos ainda que defendiam a questão da circuncisão, aquela prática judaica lá estabelecida em Abraão e tudo mais. Então Pedro, ele sentava ali com os gentios para comer. Mas quando veio uma leva de cristão de Jerusalém, o que Pedro fazia? Ele se apartava. E a Bíblia diz que Paulo não viu isso de uma maneira legal. E a Bíblia diz que Paulo exortou a Pedro na cara e o chamou de hipócrita. E a Bíblia diz que depois desse dia, a situação para Paulo não ficou muito boa em Jerusalém, porque Pedro era um grande líder em Jerusalém. Mas você observa que na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 15, você vê evidentemente que Pedro venceu essa diferença. Olha só que coisa linda. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que Pedro fala de Paulo. Pedro fala assim, olha: e tende por salvação longânima, de longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, tanto na questão de Marcos, como na questão de Paulo, entre Pedro, na questão de Marcos ali e Paulo, na questão de Pedro e Paulo, você vê na própria Bíblia que essas dissensões não foram motivos para que eles abandonassem o Evangelho ou deixassem de fazer a obra de Deus. E aí eu vou falar aqui, para terminar a mensagem, sobre alguns segredos para você não cair no laço do desigrejado. A primeira, não caia no vitimismo. A segunda sinta-se honrado em ser rejeitado ou em sofrer por amor de Cristo. A própria Bíblia diz lá que em vários textos, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Eu vou ler aqui só por uma questão de tempo, vou ler só um, que é Romanos, capítulo 8, versículo de número 17. Olha o que diz a palavra de Deus, você que está passando por algum tipo de decepção, olha o que a palavra de Deus diz assim, olha, nos últimos... E se nós somos filhos, somos herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ficarem felizes quando vos perseguirem,
quando vos caluniarem, quando disserem todo mal contra vós. Glorificai, exaltai, alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Então, passar por lutas, perseguições, isso faz parte da caminhada cristã. Porque o próprio Senhor Jesus disse em várias referências, inclusive no Antigo Testamento, que haveriam o quê? Falsos profetas. Lá em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 20 ao versículo 22. Ele também fala que haveriam falsos líderes. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Ele também fala que haveriam falsos mestres. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 5. Ele também fala que haveriam falsos pastores. Lá em João 10, 10, quando há muitas pessoas leem esse texto aqui, né? Que eu acho engraçado, né? Que muita gente, quando lê esse versículo aqui, ele fala que é o diabo, né? João 10, 10, a maioria fala que é o diabo aqui. Mas esse versículo aqui está falando de falsos líderes. É lógico que o diabo é um ladrão, né? Isso aí não está em questão, ele é um ladrão. Mas quando você lê aqui todo o contexto de João 10, quando a Bíblia diz o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, aqui o texto está falando de falsos líderes, não é? De falsos pastores, falsos líderes, principalmente fazendo aqui menção dos escribas, sacerdotes, né, que eram muitos deles falsos, né? Então aqui esse texto é um alerta para cada um de nós, que a Bíblia fala de que haveria joio no meio do trigo, que haveriam falsos crentes, quando ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então tudo isso foi muito premeditado, foi tudo predito, foi tudo alertado, avisado, anunciado a todos que seguem a Deus, que haveriam esse tipo de coisas. Então isso não é razão para as pessoas abandonarem a igreja e o caminho do Senhor. Uma outra coisa, para terminar, para você vencer esse laço, nunca abra mão da comunhão. Por quê? Porque eu sozinho eu não sou igreja. A igreja é um coletivo. A igreja é a comunhão de pessoas. Então lá, na terceira carta que João escreve, muito lindo, né? A terceira carta que João escreve, no versículo 5 e 7. Eu queria ler esse versículo, que esse versículo... Eu sei esse versículo de cor, mas eu gostaria que você abrisse para ler aí, terceira carta de João. A terceira carta de João é a primeira, não é? Acho que é a primeira carta de João. Capítulo 3, que diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos, aqui ó, é a primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 5 em diante, que diz assim, olha, esta é a mensagem que dele ouvimos, e a vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com eles e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, independentemente das decepções, das desilusões, de falsos pregadores, ou mestres, ou pastores, seja lá o que for. Eu não sei qual é o contexto que você está vivendo, mas Jesus Cristo é o sumo pastor e a igreja foi fundada por ele. Infelizmente nós vivemos numa era que tem pessoas que se acham dono de igreja. Que dizem assim, isso aqui é meu, isso aqui me pertence, e nós não devemos dar ouvido a isso, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. E é óbvio que ele deixou uma liderança na igreja. Ele deixou pastores para apacentar a igreja. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor aqui de Cordovil, o pastor Francisco José, um homem de Deus, mas a gente vê aí
pelo Brasil afora, pelo mundo afora, se levantando falsos líderes que pregam heresias, que pregam mentiras, não é? Mas a Bíblia fala que essas coisas iriam acontecer. E isso não é razão para você desistir da igreja, desistir do Senhor Jesus. Amém? Então a comunhão é algo importante. A partir do momento que você deixa de estar em comunhão, de estar unido, você se rebela contra a igreja do Senhor Jesus. Então que essa palavra possa ficar ao seu coração e que você não possa jamais ser engodado com essa heresia e com esse laço. Que o Senhor possa te conservar na presença dEle, porque Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.